Oi gente, meu nome é Júlia e alguns dias atrás eu tinha postado um story sobre dúvidas, se alguém tinha dúvidas sobre cactos, suculentas e essas coisas. E eu ia responder pelo stories mesmo, mas achei que seriam 2, 3 perguntas, mas foram, acho que se não me engano, umas 10 ou 11. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra poder ajudar todo mundo. Você não tem que seguir o mesmo padrão para todas as plantas. Cada uma é de um jeito, cada uma tem suas necessidades. Então, o certo a se fazer é observar o que cada uma precisa. E eu gostaria de ressaltar que, assim, tudo que eu falar aqui é com base na minha experiência, no que deu certo, no que deu errado, no jeito que eu cuido. Pode ser que você cuide de um outro jeito, pode ser que tal pessoa cuide de outro jeito e dê certo também. Então essa não é a regra, é assim como eu faço para as minhas darem certo. A primeira pergunta que me mandaram: quantas vezes por semana eu devo regar e se elas podem ficar no sol? Não tem regra para regar, a única coisa é regue quando o solo estiver seco. Não é a regra, todo domingo eu vou ter que regar. Todo domingo e quarta eu vou ter que regar. Não é assim. Você só vai regar sua suculenta, seu cacto, se o solo estiver seco. Então você vê ali na terrinha dela, se estiver seco, você rega. E se elas precisam ficar expostas ao sol? Sim, a maioria precisa de sol, todas as plantas precisam de sol, principalmente os cactos. Aqui os meus cactos ficam direto no sol, tomam sol o dia inteiro. O que acontece é que algumas suculentas elas são um pouco sensíveis ao sol. É importante observar, é importante ver a espécie dela, mas assim, toda suculenta precisa de luminosidade, precisa de luz para ela poder crescer, para ela poder ficar bonita. Mesmo as que não precisam de sol, precisam de um ambiente bem iluminado. Mas assim, no geral, todas precisam de sol, algumas mais e outras menos. Vai de você observar a sua planta e ver se ela está se adaptando bem ou não. É normal algumas folhinhas das suculentas caírem, nascem outras? Sim, é super normal as folhinhas das suculentas caírem. As folhinhas mais velhas vão caindo, elas vão ressecando e vão caindo, e as novas vão nascendo. Essa daqui já é uma folhinha mais velha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Já é uma folhinha mais velha, ela já tá ficando ressecada aqui em cima. Então, provavelmente, daqui a algum tempinho ela vai cair. Mas aqui em cima estão as folhinhas novas. E assim, elas só vão cair se você bater essa suculenta em algum lugar, se acontecer alguma coisa. Porque sozinha elas não vão cair. As que caem são as de baixo. Se as de baixo estiverem caindo, é super normal. É o processo natural delas. Qual é a terra certa para plantar? Eu uso substrato comprado, misturado com terra comum. Ou só terra comum com um pouquinho de adubo. Terra onde tem minhoca, é uma terra muito boa. Minhoca produz o humus de minhoca. E isso é um fertilizante natural para suculenta, então é ótimo. A maioria dos meus vasinhos tem alguma minhoquinha aqui dentro. Na parte dos cactos eu gosto de misturar um pouquinho só de areia. Mas, gente, não pode ser areia de praia de jeito nenhum, porque areia de praia tem sal. Tem que ser areia de obra, areia de construção. Como fazer para os cactos florirem? Essa foi a pergunta que eu mais recebi. Basicamente, o que você vai precisar de sol? Muito sol. Os meus cactos não floriam nunca. Eu coloquei no sol, deixei eles torrar no sol, encheu de flor. Então, é isso. Os cactos precisam de sol, muito sol, o dia inteiro. O lugar que mais bate sol na sua casa, você coloca os seus cactos. Além do sol, cada cacto ele tem o seu tempo. Tem alguns que demoram meses para dar flor, tem outros que demoram anos para dar flor. Cheguei a pesquisar uma vez que tem um cacto que demora de 10 anos para mais para ele florir pela primeira vez. E também cada cacto floresce em uma época do ano diferente. Então tem cactos que vão florescer na primavera, tem cactos e suculentas que vão florescer no inverno. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui é bem pequenininho e ele já tá com flor. Então ele tem algumas os botões aqui, ele já abriu algumas e vai abrir mais. Então esse cacto aqui, ele dá flor nessa época do ano, mas eu tenho outros que dão flor na primavera. Esse aqui é da mesma espécie também e ele tá, cheio de flor. Cacto e suculenta em o mesmo vaso. Qual a quantidade de água suficiente? Tanto para cacto quanto para suculenta, estando em vasos juntos ou separados, a quantidade suficiente de água é você regar até a água sair no fundo. E não é pouca água,
Não é tipo uma colherzinha de água, 2 colherzinhas de água, uma borrifada de água. Você regar até a água realmente começar a sair no fundo, até pingar, escorrer água. E você só vai regar quando a terra estiver seca. Não rega com a terra molhada, porque elas não gostam de umidade. Pega um copo de água, um regador, uma mangueira, qualquer coisa, rega sua suculenta até a água começar a escorrer aqui. Essa é a quantidade ideal de água para regar tanto suculenta, cacto, como fazer mais mudinhas. Essas suculentas mais gordinhas é mais fácil fazer mudinha, porque você pode fazer a mudinha da folha. Você só tira uma folhinha ou espera ela cair e vai nascer uma nova suculenta dessa parte aqui. Essa daqui foi um exemplo que nasceu de uma folhinha, ela já soltou raiz. Então você consegue fazer mudinhas com a folha da suculenta. E essa, brotinho e já tá com raiz. Aqui com as minhas plantas eu faço assim. Eu vou tirando uma pétala de cada uma, ou vejo as que caíram, coloco numa bandejinha com terra. E aí uma vez por dia, todos os dias, eu borrifo água. Comigo funciona muito mais rápido se eu for borrifando água nelas e aguando. Além disso, eu também costumo muito fazer mudinha de suculenta na água. E qualquer dia eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, ensinando como fazer essas mudinhas na água. Eu achei muito mais rápido e eu não preciso ficar ali aguando. É só deixar ela na água que ela vai soltar raiz, ela vai crescer e depois tá pronta para plantar. As suculentas e cactos podem tomar chuva, depende muito do lugar onde você mora e do lugar onde essas suculentas estão. As minhas ficam assim pro lado de fora, elas tomam chuva, elas tomam sol. Se elas tomam só chuva e não tomam sol, não vai dar tão certo. Se elas tomam chuva, também tomam sol, já não tem tanto problema. Posso deixar a suculenta dentro de casa? Vai depender muito do ambiente no qual você quer colocar o cacto ou a suculenta. Aqui em casa não funcionou colocar cacto em nenhum lugar dentro de casa, porque os cactos realmente precisam de sol direto. Então não é tipo 1, 2 horas de sol, é muito sol, aqui eles ficam um dia todo no sol. Já as suculentas, tem algumas espécies que elas não gostam tanto de sol, elas só precisam de luminosidade. E aí não tem problema você colocar essas suculentas dentro de casa, desde que esse cômodo tenha luminosidade. Ela pode ser colocada na janela ou em uma mesa onde bate muita luz em um longo período do dia. Mas assim, não adianta colocar uma suculenta onde tem uma grande luminosidade em, tipo, 2 horas só por dia. Ela não vai ficar legal, ela vai ficar feia, ela não vai crescer, ela vai ficar estiolada, que é uma coisa que eu vou falar depois, mais no final do vídeo. Banheiro é o cômodo, assim, que não tem como mesmo deixar nenhuma suculenta, pelo fato de ser um lugar muito úmido. Uma espécie que pode ser que se adapte bem na sua casa, que ela não precisa de tanto sol e só precisa de muita luz, é o colar de pérola. Eu não tô com ele aqui porque ele fica em outro lugar, mas assim, ele se adapta a lugares onde tem muita luminosidade e pouco sol. Não precisa ter um sol direto nela, só precisa ser um lugar claro, que tenha luz. Quando a suculenta começa a ficar roxa, é porque tá tomando muito sol. E o indício de que ela tá tomando muito sol é quando ela tá murcha ou quando ela tá com um aspecto mais queimadinho, ela fica com umas manchinhas de queimado. E geralmente as suculentas coloridas, elas são verdes fora do sol. Você coloca ela no sol e ela começa a mostrar a cor começa a ficar mais evidente. Essa aqui é uma suculenta que ela tá aqui fora, mas ela não tá assim muito no sol. Ela não fica muito tempo no sol e ela tá bem esverdeada. Essa, que é da mesma espécie, tá rosinha aqui nas pontas e tá mais juntinha, porque ela toma quantidade de sol suficiente. As duas são da mesma espécie, essa toma quantidade suficiente, essa não toma tanto assim. Não sei se tá dando pra ver direito, mas ela é lilás. Ela fica no sol, ela tá dessa cor porque ela está no sol. Quando ela não fica no sol, ela fica com uma cor mais escura e um pouco puxado pro verde e pro cinza. Ela não fica nessa cor bonita que ela tá. Pelo que eu sei aqui, pelo que eu cuido das minhas plantas, o sol em excesso, ele dá uma murchada na planta, a planta fica mais ressecada e ela fica com aspecto de queimado. Dá pra você ver claramente que a planta tá tomando sol demais porque ela tá queimada. Minhas suculentas estão ficando esticadas. O que pode ser isso? Elas estão ficando estioladas, que é quando o caule vai se esticando e as folhinhas delas vão ficando mais espaçadas. Esse aqui
é um bom exemplo de suculenta estiolada. Olha a diferença, o tamanho que tá o caule. Ela vai crescendo, ela vai ficando torta. Essas duas são da mesma espécie. E essa é uma suculenta estiolada, essa é uma suculenta saudável. Quando a suculenta está em um lugar onde ela não está tomando a quantidade de sol necessária para ela, ela começa a crescer. E ela começa a crescer para procurar o sol. Por isso ela vai ficando entortada, por isso ela vai ficando esticada, porque ela está tentando receber mais luz do sol. Não é que ela tá crescendo porque ela tá super saudável e ela tá ficando gigante. É porque tá faltando luz do sol e a suculenta ela tá tentando encontrar essa luz do sol por meio do crescimento dela. Ela vai crescendo, vai se esticando para tentar receber a quantidade necessária de sol. Então o que você faz? Depois que ela estiolou, assim, não tem como voltar ao normal, ela não vai encolher de novo. Então geralmente você pode aproveitar. Essas outras, se você não quiser mais que ela fique estiolada, se você quiser uma planta pequena, você corta ela aqui, pode usar todas essas folhinhas para fazer mudinhas novas, só colocar numa terra, você não vai enterrar ela, você vai colocar ela só assim, deitada na terra. Se você corta, usa essas para fazer uma mudinha, enfinca essa na terra ou faz na água e deixa no sol, porque senão ela vai crescer e vai ficar estiolada de novo. Fica uma suculenta feia, porque ela cai. E a suculenta, assim, ela é uma flor que vai ficar mais juntinha. Ela fica mais juntinha. Quando ela começa a ficar muito espaçada, as folhas começam a ficar cada uma para um lado, é porque tá faltando alguma coisa, e essa coisa que tá faltando é o sol, é a luz solar. Todas essas dicas que eu dei para vocês, as dúvidas que eu respondi, são os meios que eu uso para cuidar das minhas suculentas. E essa daqui, chegou aqui, era um vasinho pequenininho. Comprei ela pequena. Era assim, e já tá desse tamanho, já consegui tirar várias mudinhas dela. Não é difícil cuidar de cacto e de suculenta, isso só requer muito cuidado, requer atenção. Não é só você comprar, porque é uma planta que não precisa de cuidado, é uma planta que não precisa de água. Toda planta precisa de cuidado, toda planta precisa de água. Eu garanto que vocês vão conseguir cuidar assim das suas suculentas. Eu já apanhei muito no começo, quando eu comecei a cuidar das minhas. Já matei muita suculenta. E isso é normal, gente. A gente vai aprendendo com o tempo. Faz 2 anos agora que eu, assim, me dediquei mais a cuidar de suculentas, a cuidar de cactos. E eles estão muito mais saudáveis do que quando eu só tinha por ter e não prestava atenção do que eles precisavam. Quem ainda tiver dúvidas, outras dúvidas ou essas mesmas que não entendeu direito, pode me mandar uma mensagem no Instagram, pode comentar aqui no vídeo, vou responder todo mundo, vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Podem falar comigo que eu respondo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês de alguma forma e que tenha ajudado vocês. Então tudo que vocês precisarem, tiver dúvida, pode me mandar, que eu vou adorar ajudar todo mundo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.